Bom dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021 da ANEEL Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Mário Ruiz Tagli, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast e pode ser acessado no endereço ri.neoenergia.com, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Além disto, este evento está sendo gravado e, posteriormente, seu replay ficará disponível no website de Relações com Investidores da ANEEL Energia. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa audioconferência relativas às perspectivas de negócios da ANEEL Energia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis pela ANEEL Energia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado, operadora, por la palabra. Gostaria de agradecer também a todos os que estão aqui conectados hoje, nesta teleconferência, para fazer a apresentação dos nossos resultados do primeiro trimestre do ano 2021. Além do Leonardo Gadelha, como mencionou a operadora, me acompanha hoje Solange Ribeiro, Eduardo Capelastegui e Fulvio Machado, também Solange, diretora de Relações Institucionais e presidente da Junta, Eduardo Capelastegui, director ejecutivo de Control Patrimonial y Planejamento, y Fulvio Machado, director de Redes, além de Renato Rocha, nuestro superintendente de Relación con Investidores. Faremos una presentación breve, pasando por los principales destaques de los resultados de este periodo. Luego Leonardo presentará con más detalle los resultados de cada uno de los negocios y para entonces pasar al final a una parte de preguntas y respuestas y finalmente algunas conclusiones finales. Por destacar, 2021 comenzó con ANEEL Energia presentando más un resultado robusto. Fue un trimestre en que la performance de todos nuestros negocios fue excelente. En redes se confirmó más una vez la resiliencia de nuestro mercado y el desempeño de nuestras áreas de concesión, o suceso de nuestra gestión también que permitió la retomada de patamares de recaudación en niveles hoy pre-pandemia, y o ritmo de ejecución de nuestros proyectos de transmisión y de eólica en consonancia con nuestros planos de negocio. Além de o inicio exitoso, a contar do día 2 de marzo, do turnaround da Companhia Energética de Brasília Distribuição, hoje, aproveito também para comunicar a vocês, cuyo nome é Neoenergia Distribuição Brasília. E por fim também destacar, pós o período do primeiro trimestre, o fechamento dos procesos de reajustes, tanto da Coelba y da COSEN, como de revisión tarifaria da CELPE, que fueron concluidos exitosamente durante o mes de abril, con un reconocimiento integral da nosa parcela B, en estricto cumplimiento do que foi o contrato de concesión, sin ter que diferir ninguna parte do reajuste para o próximo ano. Vamos então no slide número 4, para os destaques dos resultados do primeiro trimestre do ano. Como sinalizávamos a retomada do mercado en nossas áreas de concesión, tivemos un crecimiento na energia distribuída de un 7,8%
en relación al primer trimestre de 2020. Curiosamente, ambos trimestres son bastante semelhantes do punto de vista do impacto do COVID, dado que en 2021, na segunda quincena, no mes de marzo, tivemos algún impacto do COVID dado as medidas de restricción que foron adoptadas en algunos estados, além disso, con impactos muito inferiores ao que foi o mes de abril, de marzo y abril de 2020. La energía distribuida, como señalizaba, creció un 7,8% en comparación con el primer trimestre de 2020, desconsiderando a Neoenergia de Distribución Brasilia, que se incorporó, como señalicé, el día 2 de marzo, presentamos un crecimiento de un 4,2% si comparado trimestre de 21 con trimestre de 2020. O EBITDA, por su turno, llegó a 2,3 billones de reais en el trimestre, más 50% cuando comparamos con el mismo periodo de 2020, refletiendo a mayor demanda, una estricta disciplina de costos, o avanzo también de los proyectos de transmisión y un buen resultado tanto de los negocios de renovables como de liberalizados. En relación con OPEX y las despesas operacionales, si consideramos o gaño que tivemos no primer trimestre relativo a algunos arbitrajes, así como el montante relativo a los 28 días de consolidación de Neoenergia de Distribución Brasilia, que trouxe un OPEX adicional, o trimestre presenta un 0% de variación. Esto es muy importante, ya que es aproveito, digamos, espacio para reafirmar a nuestra disciplina de costos. Esto nos faz ficar muy focados en eficiencia en estos momentos, hace que seamos capaces de absorber las presiones inflacionarias que están aconteciendo, o crecimiento de nuestra base de clientes, que tenía aumentado da orden de 258.000 nuevos clientes, sin considerar o 1.100.000 clientes que ven da SEB, y también considerar que tenemos un mayor headcount de 659 colaboradores, além de las propias actividades dos proyectos que ya entraron en operación. Ese será, y siempre ha sido, un foco noso, una disciplina de costos y todo o potencial de captura de eficiencia posible dentro del grupo y las empresas del grupo. O lucro líquido do primer trimestre fue de 1 billón de reais, 75% mayor que en comparación con el primer trimestre de 2020. Un récord sin duda histórico para un trimestre en Neoenergia. Fruto da nossa diferenciada capacidad de ejecución y en recorrencia do avanzo de nuestros proyectos tanto de investimento en las distribuidoras como de transmisión y eólica, ejecutamos un CAPEX de cerca de 1,8 billones de reais no trimestre, 81% acima do primer trimestre de 2020, o cual nos da plena tranquilidad de nuestra capacidad de ejecución do plano de investimento que tenemos previsto para 2021, que siempre fue, desde el momento que hicimos IPO, o ano do grande desafío do punto de vista do CAPEX dos proyectos que teníamos para ejecutar. Encerramos o trimestre también con 3,28 veces dívida líquida EBITDA, el nivel de alavancaje, bastante controlado, y ya contemplando en estos valores o financiamiento que tuvimos que adquirir para la adquisición de Neoenergia de Distribución Brasilia. Todos esos puntos destacan y confirman que el resultado presentado en el día de hoy es robusto y consistente, y ainda más es sustentable. La compañía continuará creciendo, el mercado entendemos que continuará evoluyendo positivamente, y los reajustes que hicimos ahora en el mes de abril son muy positivos para las expectativas del año 2021. Pasando para el slide 5, podemos ver también una evolución de nuestros proyectos de transmisión. Tem un detalle en el release, en la presentación. Yo gustaría de enfocar en los grandes destaques, que es en relación con los lotes de leilados de abril de 2017 y de diciembre de 2017, que están todos caminando a pasos largos y agigantados para concluir todas estas entregas en 2021, superando así todas las expectativas tanto de plazos cuanto de saving de CAPEX previsto en los planos de negocio, lo que nos va a permitir agregar una casa de 300 millones de reais de RAP al Grupo Neoenergia durante el año 2021. Como es de conocimiento también de vocês, ya tenemos inclusive algunos dos lotes de los leilados de 2017 entregues y con un desempeño operacional de destaque sin cualquier riesgo.
En cuanto a los lotes de diciembre de 18, así como los de diciembre de 2019 y de 20, seguimos avanzando, sella nos procesos de licenciamiento, sella na construção e também em conformidade com os planos de negócio. Na terça passada, obtivemos a licencia de instalação do lote de diciembre de 2019 na Bahia e iniciaremos prontamente a sua construção, dado que é um lote que tem uma característica estratégica, dado a possibilidade de fornecimento no interior da Bahia, onde temos gran demanda por energia eléctrica. Pasando para o slide 6, en relación con los proyectos de energías renovables, eólicos fundamentalmente y fotovoltaicos, aquí con grande satisfacción también podemos dividir con vocês que as obras de implementación do complexo Chafariz, na Paraíba, está adiantada de una manera importante, a pesar de los impactos que la pandemia pudo traer para una obra de grande concentración de personas, o que nos está permitiendo andar y continuar a frente de nuestro plano de negocio, con expectativa de entrada en operación de las primeras máquinas ahora en el segundo semestre de este año. En cuanto al complexo ITIS, que también se encuentra en un estadio avanzado de construcción, ya en la fase de concretaje das bases das torres, tiene hoy previsión de entrada en operación para las primeras máquinas no primer semestre de 2022. Lembren que este es un parque de 566 megavatios y el 96% de su energía está dedicada a la comercialización en el mercado libre. Con la entrada en operación de estos dos parques, de Oitis y Chafariz, en los próximos años, el Grupo Neoenergia pasará a tener la orden de la mitad de su energía eólica destinada al mercado libre y vendida, y está siendo vendida también a precios que nos aseguran la rentabilidad de nuestros proyectos. Além dos proyectos eólicos, como comunicamos al mercado en su oportunidad, en diciembre de 2020, desenvolveremos el primero parque fotovoltaico de Neoenergia, el proyecto Lucía, cuya previsión de entrada en operación es para el segundo semestre de 2022. Lucía comprende 149 megavatios pico y tendrá también su energía destinada al mercado libre. Siempre bon lembrar que este proyecto nació con 100% de su energía ya vendida en el mercado ACL hasta 2026 y un 20% hasta el fin de su vida útil, apoyado en un contrato con la compañía de telefonía Claro. Y trátase también de un proyecto de alta sinergia, dado que su construcción y operación está geográficamente localizada del lado del Parque Eólico Chafariz y conjuntamente con la línea de transmisión Santa Lucía, como ya comentamos en su oportunidad. Como vimos, las entregas en 2021 son bastante animadoras y totalmente en línea con lo que teníamos analizado durante nuestro periodo de oferta de nuestras acciones durante el IPO en julio de 2019. Quería ahora también compartir con você un poco lo que fueron nuestros primeros días de turnaround de nuestra nueva distribuidora Neoenergia Distribución Brasilia. Podemos pasar para el slide número 7, en donde trocemos aquí un brevísimo resumo de todo lo que hemos feito en estos primeros días, en estos 28 días del mes de marzo, y el andamento de las principales alavancas creadoras de valor do turnaround que está siendo feita na Neoenergia Distribución Brasilia. En relación con perdas, ya tenemos mapeado da orden de 80.000 ligaciones clandestinas que serán atacadas durante los próximos meses, cerca de un 8% do total de los clientes. En menos de un mes ya regularizamos 1.000, agregando 6 gigavatios, o que corresponde a un ingreso de receita de orden de 4 millones de reais. De la misma forma, ya inspeccionamos 4.000 grandes clientes, trayendo 12 gigavatios para regularización, para facturamento en los próximos meses, lo que significa también de orden de 8 millones de receita adicional. En 28 días recuperamos un volumen de energía equivalente a un 50% de toda la energía que fue recuperada durante el año 2020 en Brasilia. Lo que dice relación con la inadimplencia, también hemos colhido buenos retornos. Al comenzar por la retomada del corte en todas esas clases que estaban prohibidos y que nos derrubamos recientemente tal prohibición, nos permitiendo ya recaudar 7 millones de reais. De la misma forma, fizemos 7 veces más negociaciones, o dobro de acciones de cobranza y o dobro de negativaciones de lo que fue feito en enero y febrero de este año, trayendo de orden de 12 millones de reais adicionales para nuestra caixa. En OPEX también tuvimos importantes avances. Cabe destacar que reducimos el costo de la folia de pessoal, así como el headcount, na orden de 25% en comparación con el primer trimestre de 2020. Ya fechamos con los sindicatos un acuerdo colectivo por 2 años,
en el cual se incorporan métricas de una empresa privada. Alugamos un nuevo edificio sede que habilitaremos en los próximos meses para trasladar a nuestro escritorio. Estamos avanzando también en la reestructuración de nuestros procesos o modo de gerar valor a través de la multifuncionalidad de los electricistas que hoy contan y trabajan en la Neoenergia Distribución Brasilia. Estamos integrando áreas corporativas en un proceso continuo que imprime a nuestra cultura de resultados, nuestra cultura de eficiencia, todo eso para llegar lo más rápido posible a la eficiencia de OPEX desellada. En relación con indicadores de calidad de DEC y de FEC, hicimos importantes mudanzas en la gestión y en la operación, lo que nos permitió atingir en marzo o récord do segundo mejor DEC de la historia de la compañía, além de también ter conseguido evitar la orden de 270.000 interrupciones de clientes, o que evitó una pérdida de la orden de 1.4 millones de reais en receta. Desde que hicimos la adquisición, sinalizamos que elevaríamos los investimentos en nuestra concesión. Hicimos en marzo o dobro de CAPEX de enero y febrero. Vale destacar que la área de compras de la Neoenergia ya tiene conseguido savings expresivos en relación a usualmente comprado en la antigua compañía, o que nos permite hacer más con menos recursos. Solo para dar algunos ejemplos de las economías que estamos consiguiendo en los primeros contratos de adquisición de algunos equipamientos para Neoenergia Distribución Brasilia. 23% de reducción de precio en conectores, 37% en medidores y 50% en pararrayos, 39% en religadores y 24% en llaves abajo. Todo eso por simplemente pasar a comprar de la área de suprimentos de Neoenergia. Y ya estamos también trabajando fuertemente en la preparación de la base de activos visando a revisión tarifaria que tendremos en el mes de octubre de 2021. Y por fin destacar que concluimos la operación de liability management de la empresa trocando dívidas muy caras por dívidas más adherentes a los costos que la Neoenergia tiene. Y ya esperamos para este año comenzar a usar el prejuicio fiscal que la compañía china dada a nuestra previsión de obtención de lucro. De todas formas, el principal mensaje aquí es que no encontramos sorpresas negativas. La empresa y el turnaround sigue acelerado y las mejorías ya están en curso, o que van a traer los resultados que deseábamos y que teníamos previsto en nuestro modelo de negocio. Ahora voy a pasar la palabra para nuestro CFO, Leonardo Gadela, quien fornecerá más detalles de nuestros resultados del primer trimestre de 2021. Obrigado, Mário. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu vou iniciar minha apresentação indo direto para o slide 9, onde observamos a evolução da margem bruta consolidada no primeiro TRI, que foi de 33%, puxada pelo mercado nas distribuidoras e o melhor resultado aqui em todos os nossos negócios, nos negócios de renováveis e liberalizados. Então, destacar, como o Mário falou, que nesse trimestre as três linhas de negócio tiveram uma performance muito boa. Em relação a despesas, tivemos uma performance muito boa também, já que apresentamos um resultado aqui em linha com o patamar do primeiro TRI, apesar de toda a inflação aí que sofremos aí no primeiro trimestre, o crescimento de clientes e o aumento de headcount e, finalmente, o aumento do negócio de transmissão, que também influencia aqui nessa linha de despesas. Se a gente descontar o impacto positivo que houve no primeiro trimestre de 20, de duas arbitragens na holding e os 28 dias de consolidação de SEB no primeiro TRI de 21, essa variação foi exatamente zero. Então, realmente aí um trimestre aí a se destacar. E não diferente do que a gente vem observando desde 2017, claro que existem variações trimestre a trimestre, mas desde 2017 a gente tem conseguido manter o mesmo patamar de despesas, que foi o ano 2017, foi o ano de incorporação da Elektro, resultado aí da busca constante por eficiências. Ainda nesse slide, passando para o EBITDA consolidado da Neoenergia, a gente observa que houve um crescimento de 50%. A gente, ao lado, mais para a direita, expurgando os efeitos não caixa do VNR e do IFRS 15, essa variação é de 15%.
Portanto, um resultado excelente, levando em consideração que a gente está comparando aqui um trimestre de pandemia contra um trimestre que foi o primeiro TRI de 2020, praticamente sem impacto aí da pandemia. Redes foi responsável por 85% desse EBITDA, renováveis 9% e liberalizados 5%. O lucro líquido foi de 1 bilhão, então o maior resultado trimestral da Neoenergia até aqui, um aumento de 75%. Passando para o CAPEX, né, Mário já comentou, mas dando um pouco mais de detalhe aqui, no primeiro TRI, né, realizamos um CAPEX de 1 bi e 800. Então, destacar aqui, né, principalmente aqui 873 em distribuição, né, que esse tem sido aí um CAPEX recorrente, né, no negócio de transmissão. 477 em transmissão, já refletindo aí a rampa, né, das obras dos projetos de transmissão, e 416 em eólicas. Então, ele é um CAPEX aí que está muito em linha e muito alinhado com o nosso plano de CAPEX para 2021, que é um ano aí muito importante nesse quesito aí da execução do CAPEX. Isso comprova a nossa capacidade de execução. Entrando agora no resultado de redes, né, começando pela parte operacional, no slide 12, aqui a gente observa, né, a variação da energia injetada nas 4 distribuidoras. Eu vou passar rapidamente aqui pelo slide, já que a gente antecipou essa informação, né, em comunicado ao mercado. Então, aqui no consolidado, a gente apresentou um aumento, né, nas 4 distribuidoras de 2,7%. Aqui a gente não inclui a Neoenergia Distribuição Brasília, por conta de ter sido só um período aí de 28 dias. E o destaque aqui, sem dúvida, foi a Elektro, né, nesse primeiro trimestre, que já veio forte no quarto TRI também, a gente já observou um crescimento muito forte de Elektro. Nesse primeiro TRI também, de 21, ela apresentou um crescimento aí da energia injetada de 6%, principalmente aí por conta teve um impacto aí um efeito aí das temperaturas mais elevadas e também a performance de grandes clientes, especialmente aí destaque para o segmento de construção civil. No slide 13, a gente passa aqui para a visão da energia distribuída, né, e também o número de consumidores. Aqui a gente observa que a energia distribuída nas nossas distribuidoras, ela teve uma performance ainda melhor que a energia injetada. Então, tivemos um aumento aqui de 4,2%. Se a gente incluir aqui a Neoenergia Distribuição Brasília, esse aumento passa a 7,8%. O número total de clientes, ele atingiu 15,5 milhões. Você tem um efeito aí de 1,3 milhão de novos clientes da Neoenergia Distribuição Brasília, mas mesmo assim, 258 mil novos clientes nas 4 distribuidoras anteriores, né? As 3 do Nordeste e a Elektro. Passando para o slide de perdas, é o slide 14, tivemos aí mais um trimestre de boa performance em perdas. Nesse caso aqui, nesse trimestre, a gente teve redução no indicador de perdas nas 4 distribuidoras. Então, aqui vale frisar também que esse resultado ele foi alcançado mesmo com as restrições da pandemia, né, e avanço também das ações de corte e cobrança. Então, seguimos aí com as ações de combate às perdas, como inspeções, substituição de medidores, regularização de clandestinos, fiscalização da iluminação pública e as ações policiais. Então, aqui a gente mostra que é uma trajetória que está muito controlada, apesar da circunstância aí que a gente está atravessando. Slide 15, falando aí da parte de inadimplência, né, um tema aí que foi bem discutido aí durante todo o período aí de pandemia, né, ainda é um tema que está muito em foco. Aqui a gente teve uma performance muito boa no trimestre em relação à PCLD, né. Nessa linha aí de PCLD, a gente voltou ao patamar pré-Covid, né, então a gente girava aqui por trimestre aí num patamar de 110 milhões e nesse primeiro TRI a gente fez se a gente excluir a SEB aqui para fins de comparação, a gente chegou num resultado aqui que foi exatamente, aqui, coincidentemente, 108 milhões, que foi o mesmo patamar do primeiro TRI de 2020. Então demonstra aqui todo o sucesso das ações realizadas de corte e cobrança, que tiveram início em 2020,
principalmente ali naquele terceiro trimestre, né, do ano passado, e a gente nota que essa foi uma tendência aqui nas 4 distribuidoras, né, não foi algo aí específico em algumas delas, então todas elas tiveram aí uma evolução muito boa nessa linha de PCLD, e a gente destaca aqui ao lado direito do slide algumas dessas ações, né, todas as suspensões de fornecimento, foram praticamente 500 mil, isso no trimestre, as negativações, 3 milhões e 600 negativações, e também aqui as negociações com o poder público, grandes clientes, os canais, né, que hoje a Neoenergia é a empresa que mais disponibiliza canais para pagamento, né, seja via cartão de crédito, cartão virtual, Pix, e as campanhas também que foram iniciadas ao longo aí do ano passado e tem surtido aí um efeito muito, muito positivo. No slide 16, aqui a gente mostra tanto indicadores de DEC e FEC nas 4 distribuidoras, e aqui a gente mostra que a gente vem melhorando consistentemente esses indicadores de qualidade, tanto de DEC como FEC nas 4 distribuidoras, e também, novamente, aí, durante um período aí de pandemia, com todas as restrições, a gente tem conseguido manter essa tendência muito positiva. Eu passo para o slide seguinte, agora entrando propriamente aí no resultado de redes, né? E a gente observa aqui uma evolução na margem bruta de 32%, TRI contra TRI, que foi puxada principalmente pelo mercado, o efeito ainda dos reajustes tarifários aí nas 4 distribuidoras e aumento de clientes e o efeito também do VNR e do IFRS 15. Como eu já adiantei na seção do consolidado, o OPEX de redes, né, ele teve uma performance aqui muito boa, a gente não apresentou crescimento, se a gente desconsiderar somente o efeito da consolidação de 28 dias de SEB, essa linha de despesa ela andou de lado, ou seja, foi uma variação de 0%. Isso apesar, novamente, da inflação, do aumento do número de clientes e toda essa intensificação das ações de corte e cobrança, né, que isso tem um custo, isso impacta essa linha de despesa, e o próprio crescimento do negócio de transmissão, né, porque ele entra aqui nessa linha de despesas aqui do negócio de redes, né, conforme a gente vai colocando linhas de transmissão para operar. Hoje ainda temos um volume reduzido, mas isso acaba entrando nessa comparação também. Então, desse modo, o EBITDA de redes ele cresceu 47% no primeiro TRI, e expurgando os valores de VNR e IFRS 15, esse crescimento foi de 7% comparado com o primeiro TRI de 20%. No quadro abaixo, nesse slide, a gente separa, aqui a gente faz uma quebra da performance da distribuição e da transmissão, e onde a gente percebe que a distribuição cresceu 26%, e transmissão 271%, aí claro, o efeito aí impactado aí pelo IFRS 15, né, a margem de construção, pelo avanço aí da construção das transmissoras. O lucro do negócio de redes, ele teve um incremento de 60%, atingindo 980 milhões de reais no trimestre. Próximo slide é o slide que a gente entra aqui, a gente uniu aqui os 2 segmentos aqui, tanto de renováveis como de liberalizado, é o slide 19, e a gente apresenta aqui o resultado de ambos. Então, no primeiro TRI, o EBITDA de renováveis cresceu 116%, atingindo aí 214 milhões, então um resultado bem forte. E essa boa performance ela se deu tanto no negócio de hidráulica e nas eólicas, né? Então a boa performance das hidráulicas, a gente teve um EBITDA de 152 milhões de reais, e aqui tem um efeito não recorrente da repactuação do GSF de Itapebi, mas de 37%, e mesmo na comparação sem esse efeito, a gente vê que a performance foi uma performance forte aqui do negócio de hidráulica. E nas eólicas também tivemos aí uma performance forte por conta de maiores ventos, né, 64% a mais do que o primeiro TRI de 2020, e também o efeito dos reajustes de contratos, né, na comparação. Com isso, o lucro do primeiro TRI do negócio de renováveis foi de 101 milhões de reais, partindo aí de um lucro de 5 milhões no primeiro TRI de 2020. E
na direita do slide, né, no segmento de liberalizado, atingimos um EBITDA no primeiro TRI de 124 milhões, também aí um aumento de 35% em comparação ao primeiro TRI de 20. E aqui o destaque, sem dúvida, é a forte performance de Termo Pernambuco, né? A Termop aí alcançou um EBITDA no primeiro TRI de 119 milhões. E a nossa comercializadora, ela ainda que tenha tido uma performance pior, mas apresentou um EBITDA de 6 milhões de reais, um impacto aí pontual por conta da sazonalidade dos contratos. O lucro líquido do trimestre foi de 75 milhões no negócio de liberalizado, então um crescimento de 92% na comparação com o primeiro TRI de 20. Bom, passando aqui para a última sessão, antes do Q&A, eu passo aqui para o slide 21, né, que a gente sempre traz aqui a estrutura de capital, a fotografia aqui no final do trimestre. Então, a gente percebe nesse slide que, ao final do primeiro TRI, a nossa dívida líquida ela apresentou um aumento de cerca de 5 bilhões na comparação com o quarto TRI de 2020. Foi basicamente aí pela aquisição da Neoenergia Distribuição Brasília e a realização também do CAPEX, conforme o plano. E a nossa alavancagem, ao final do TRI, ela foi de 2,85 para 3,28, né? A nossa dívida líquida EBITDA para 3,28. E aí aqui é importante passar essa mensagem de que assim, esse aumento era totalmente esperado e está totalmente alinhado com o nosso plano para 2021. Né, de que esse é um ano aí onde a gente tem a maior concentração de CAPEX, então é natural que essa alavancagem suba, principalmente pós-aquisição da SEB, mas ela está totalmente aí controlada e dentro do plano. A nossa estrutura aqui é do lado direito do slide, a nossa estrutura de dívida ela nos dá muito conforto, né, já que 88% ela está no longo prazo e ela está muito bem diluída nos próximos anos, com prazo médio aí de 4 anos e meio. Se a gente for observar na parte direita, né, inferior do slide, onde a gente mostra aqui o esgotamento dessa dívida, para citar algumas ações, algumas iniciativas aí que estão em curso ou que já estão concluídas. Né? A gente olha aqui que em 2021, que a gente tem um pouco menos de 3 bi de concentração aqui de principal e juros, a gente está concluindo agora, nessa próxima semana, uma captação, uma operação Liability Management na Electro, onde a gente está pré-pagando uma debênture de 700 milhões e está emitindo uma nova. A gente está alcançando prazos de até 7 anos, né, que são prazos, uma linha uma debênture em CDI de 7 anos, são prazos aí pouco usuais aí para o mercado aí de dívida em CDI. Então, fizemos aí com uma demanda muito forte, estamos concluindo agora, liquidando aí nessa próxima semana. Então, isso vai abater aqui dessa pilha de 2021. A gente está tirando 700 milhões e jogando para entre 5 e 7 anos. Na parte, como o Mário mencionou também, na Neoenergia Distribuição Brasília, nós já, apesar da dívida lá, era uma dívida relativamente pequena, mas nós já pré-pagamos essa dívida. É uma dívida cara, uma dívida com custo médio de CDI mais 4%. Ela já foi totalmente quitada e já emitimos uma nova dívida, né, enfim, com volume que é o dobro do volume existente. Você tinha 200 milhões de dívida, a gente já captou 400 milhões e uma dívida com prazo de 5 anos e um custo que a gente tem conseguido captar aí na casa de CDI mais 1,5 para esse tipo de instrumento. Falar também aqui de 2022, né? Então a gente já está trabalhando aí muito visando aí 2022. Essa concentração que a gente observa aqui, né? A gente tem uma concentração de 8 bi, ela se dá basicamente pelo vencimento do empréstimo Ponte, que foi contraído para aquisição de SEB. Então a gente tem 2,5 bi aqui vencendo em 2022. Mas a gente já começa a trabalhar agora no take-out desse empréstimo, né, que tem vencimento aí de 18 meses. Então, a gente tem toda a tranquilidade para trabalhar nesse take-out. A gente vai estar executando ele ao longo aí desse ano de 2021. E aí, com isso, essa pilha vai diminuindo e vai sendo redistribuída. E citar também que a gente conta com uma grande diversidade, assim como, né, a gente já contava e tem cada vez mais opções aí de bolso, né, para acessar
A gente conta com uma grande diversidade de fontes de financiamento. Eu queria só destacar a última delas, né, que a gente assinou um contrato com a JICA, né, foi o primeiro contrato de empresas aí do setor elétrico aqui no Brasil com a JICA, né? Para quem não conhece, a JICA é uma agência de fomento japonesa, e essa linha que a gente contratou com a JICA é uma linha de 10 anos, com uma taxa de CDI mais 1,07, né? Então realmente é algo que não tem disponível aí no mercado hoje. É um custo aí realmente muito competitivo, assim como as outras linhas que a gente já tinha captado aí via BEI e fora outros exemplos e os bancos de fomento aqui locais, como o BNB, BNDES, que a gente sempre está acessando. Então isso assim nos dá, eu queria encerrar dizendo assim que a gente tem isso nos dá ainda mais segurança aí para o ano, né, e para a execução do nosso plano, que a gente tem conseguido aí executar o CAPEX, tem conseguido aí assegurar os recursos para a execução desse CAPEX no prazo, e principalmente após aí, como o Mário comentou, né, após esse mês de abril, onde tivemos os reajustes de Coelba, de COSER, né, a revisão de CELP, a gente olhando para frente, assim, o nível de risco ele reduz drasticamente, né? A gente olha para frente, agora a gente está tudo aqui nas nossas mãos para a gente entregar aí tanto o orçamento desse ano e o nosso plano de negócio. Então a gente vê que a cada avanço aí que passa, a gente vê realmente o risco de execução do nosso plano reduzindo de forma significativa. Bom, dito isso, eu devolvo aqui, por favor, para a operadora para o Q&A. Tá bom? Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Nossa primeira pergunta é de André Sampaio, do Santander. Bom dia, pessoal. Na verdade, eu tenho uma pergunta em relação à estratégia mais de médio e longo prazo. A gente está chegando agora, daqui a um ano, basicamente com a entrega de boa parte dos projetos que vocês estão desenvolvendo, né? Vai sobrar basicamente ali o projetinho de solar. E isso tende, a partir ali de 2022, 2023, começar um processo de desalavancagem, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês de qual seria a estratégia dali para frente. Qual que é o plano de crescimento? A ideia seria geração renovável? Seria tentar mais alguma coisa em transmissão? Mais um pouco de feeling aqui do potencial pós a entrega dos projetos que estão hoje rodando. Obrigado, André. Muito bom dia. Bom, en relación con nuestra estrategia de crecimiento, como bien hemos señalizado siempre, nuestro foco está claramente centrado no negocio da energía eléctrica, na distribución, na transmisión, na geración, y en ese segmento en donde nós vamos continuar creciendo. Dejando siempre claro que el crecimiento está norteado pelo cumplimiento de nuestra política de investimento, en que nós vamos crecer na medida que consigamos encontrar oportunidades que sean rentables y que crean valor para nuestros accionistas, como hemos feito até agora. En cuanto a nuestras avenidas de crecimiento, claramente dentro do ámbito dos futuros investimentos da compañía, dado o crecimiento que o mercado da región nordeste continúa mostrando nos últimos años, incluso en esta condición de pandemia, nos garante un crecimiento importante desde el punto de vista de la expansión de nuestras redes de distribución y la incorporación de nuevos clientes, con lo cual continuará siendo siempre a distribución nuestra grande avenida de crecimiento. Procuraremos continuar encontrando oportunidades en el mundo de la transmisión. Ganamos en diciembre de 2020 un lote de 1000 kilómetros que tenemos para construir en los próximos años. Temos también, compramos no ano pasado, como ustedes lembran, proyectos eólicos en el interior da Bahía, en la Serra da Gameleira, por la orden de 400 megavatios que pretendemos desenvolver en los próximos años. Tenemos un pipeline también importante que estamos desenvolviendo desde el punto de vista de nuestras propias exigencias, tanto de creación
dos propios estudos dos futuros parques, tanto eólicos como fotovoltaicos, y en consecuencia o nuestro camino de crecimiento virá por esas líneas. No estamos enxergando otros negocios como saneamiento, distribución de agua, negocios de distribución de gas, están fora do nosso radar, y así creo que hemos dejado claro en los últimos meses o años, digamos, en donde no hemos tenido participación activa ni pasiva en los procesos de leilão de empresas de saneamiento que tienen acontecido no Brasil. Mas o más importante de todo es que el crecimiento de la compañía está garantido para los próximos años, y para el futuro tenemos nuestro propio pipeline. Como sinalizaba, tenemos crecimiento en distribución, donde tenemos expansión, y lo más importante es que una expansión de nuestras redes y la conexión de nuevos clientes, en donde continuamos, dado una muestra más, como fue ahora en la revisión tarifaria de CELPE, incorporando 100% de esos investimentos a nuestra base de remuneración, a cual claramente es remunerada de acuerdo con OWAC, y nos está trayendo, dada nuestra performance operacional, un retorno acima de 2 dígitos, que es lo que a gente procura para hacer los investimentos. Muito obrigado. Se eu puder só fazer uma segunda pergunta, aqui praticamente um follow-up, nessa estratégia ainda de alocação de capital de médio e longo prazo, como que vocês veem potencialmente fazer alguma recompra de ação mais agressiva, considerando o preço de tela hoje realmente bem descontado? Bom, é uma figura, a recompra de ações, que está muito de moda no Brasil hoje, tem muitas companhias fazendo, mas nós temos fundada a expectativa de que a acción hoy está sufriendo por circunstancias macroeconómicas o externas, y creemos que con estas entregas como resultado del primer trimestre debería tener una performance en razón del real desempeño de la compañía, pero cual entendemos que esa será una janela que irá desapareciendo con el correr de 2 meses, 2 trimestres, haciendo nuestras entregas y mostrando, digamos, el real valor que a Neoenergia tiene. Como instrumento de retorno para o accionista, existe la posibilidad siempre de avaliar una potencial recompra de acciones, mas entendemos que, dada también nuestra condición do free float, que no estemos da casa del 18%, hacer una recompra de acciones afectaría ese free float y está contra realmente lo que entiendo los accionistas controladores y fundamentalmente a Iberdrola tienen a su cabeza. Por parte de la directoría de Neoenergia, entendemos que no, nos apuntamos a rentabilizar el valor de la acción para el accionista y a presentar para él proyectos que llenen real valor, que creen valor y que sean, digamos, un motivo de crecimiento para su rentabilidad. Muito obrigado, bem completo. Obrigado pela resposta. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta é de Liliana Yang, do HSBC. Oi, obrigada pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Vocês mencionaram que não pretendem entrar na parte de saneamento ou gás, mas eu queria ver se vocês podem comentar se vocês acreditam que o veículo de crescimento para o Brasil seria praticamente em renováveis, ou se tem ou não uma necessidade de ter gás para dar mais confiabilidade, né, no suprimento, e se vocês têm algum plano definido em termos de Termopernambuco, né, se tem algum plano de potencial desinvestimento até. Obrigada. Muito obrigado, Lilian, aí pelos agradecimentos aí pelos resultados. O gas, sin lugar a dúvida, fue aprobada recientemente a ley do gas, que muda claramente a estructura del negocio do gas, y entendemos que, dada la disponibilidad de recursos por parte de Brasil, existirá un combustible a precio competitivo
que permitirá incorporar o gas na matriz energética brasileira. Claramente, Brasil é um país muito privilegiado do ponto de vista das fontes de recursos para geração energética, e nesse sentido tem boa disponibilidade de água, de sol, de vento, de gás e de combustíveis fósseis. Mas nós entendemos como companhia, como Neoenergia, claramente a nossa opção e a nossa preferência é o desenvolvimento das energias renováveis, fundamentalmente para os próximos anos, como temos sinalizado, eólica e fotovoltaica. Termopernambuco é uma usina de uma excelente performance operacional, de um custo muito eficiente de produção, e estamos estudando, atendido que nos próximos anos vence o seu contrato, a possibilidade de prorrogar ela na sua vida útil, dado os investimentos que foram feitos durante toda sua operação, que nos permite, atendidas as possibilidades da MP 998, que se convirtió en ley, poder contratar capacidade e reserva para usinas de esta natureza. Fizemos algunos investimentos que permiten acelerar a puesta en servicio a partida da usina, precisamente para poder atingir esa expectativa. Estamos estudiando todas esas alternativas que podemos ter, tanto de venda de energía, participando en leilão por demanda, reserva de capacidad y a potencialidad de desenvolver algún proyecto adicional, no por parte nosa, nós desenvolvemos Termopernambuco 2, temos como alternativa el poder vender ese proyecto na fase en que está, de estudos, y nós podemos combinar con quien adquiera ese proyecto el poder operar esa futura planta no futuro, atendido que temos Termopernambuco 1 do lado. A posibilidad de una venda nunca es descartable. Si temos uma boa oferta, nós temos viés de fazer rotação de activos, de enxergar a maior potencialidade de criação de valor para o grupo, mas ainda não temos oferta sobre a mesa. O nosso objetivo é prorrogar ela nos próximos anos para manter o negócio no nível actual. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta é de Marcelo Sá, do Itaú. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Em relação ao business de renováveis, né, e esse pipeline de projetos que vocês têm, vocês podiam dar um pouco mais de detalhe em termos de estratégia de venda de energia, né, se vocês pretendem só começar a construir quando tiver vendido uma grande parte do projeto, ou se vocês estão cogitando começar a construir, enfim, vender depois, quando os preços estiverem melhores, se a ideia seria fazer contratos mais longos ou contratos mais curtos, e dada a expertise da Iberdrola no mundo, na parte de renovável, eu imagino que vocês tenham aí uma vantagem competitiva em relação à negociação de CAPEX para desenvolvimento de projetos renováveis, né? Então, primeiro eu queria saber se vocês podiam dar um número de que tipo hoje, que ordem de grandeza seria o CAPEX de eólica, em termos de milhão por megawatt instalado, e qual seria esse nível para solar, e se podia também, obviamente, dizer hoje o que vocês veem como fonte mais competitiva, se é eólica ou solar. Obrigado. Marcelo, muito obrigado aí pela tua pergunta. Bom, em relação com nossos projetos de energia renováveis, até agora a gente tem tido uma política de trazer os projetos apalancados com algum volume de contratação. Nós, o que estamos procurando sempre é dar um certo grau de segurança para os efeitos de conseguir asegurar os retornos que prevemos no início do desenvolvimento do projeto. Como você muito bem falou, as nossas grandes alavancas são precisamente a capacidade global de adquisição de equipamento em contratos marcos que o grupo Neoenergia, conjuntamente com Iberdrola, podem fazer, e de fato foi assim, por exemplo, que no caso de Chafariz, as nossas máquinas são do fornecedor Gamesa, e no caso do Oitis, as máquinas são do fornecedor General Electric. Nós, o que buscamos é um equilíbrio entre venda de energia no mercado livre, tanto no curto prazo, meio prazo e longo prazo. E esse é um pouco o objetivo. Como falamos, o caso de Oitis, por exemplo,
el 20% de su energía está vendida por toda la vida del parque, otro porcentaje importante está vendida hasta 2026 y continuamos vendiendo constantemente, en donde prácticamente tenemos ya la orden de 78% de energía do ano 2022 ya está vendida. Entonces, esa es la forma de trabajar, adaptándonos a la nueva modalidad de mercado libre, a grande potencial de creación, de crecimiento del mercado libre con clientes que están migrando del mundo regulado. Y do punto de vista, digamos, do CAPEX, un valor de referencia fue lo que comunicamos al mercado en un momento de OITs, en donde tiene que ser considerado ahí una serie de factores, digamos. Es una foto que está tirada de alguna manera de la orden de un año y medio atrás, y es que eso fue un valor de la orden de 4 millones de reais por megavatio de potencia instalada. Mas eso depende mucho do dólar, da relación do euro, do costo do aço, de una serie de elementos que afectan esos precios. Aún así, na condición de comprador global que Iberdrola tiene, pero volumen de investimento que la tiene, cualquiera sea en esa condición de premisa, nos entendemos que tenemos siempre una ventaja competitiva do punto de vista do CAPEX para el desenvolvimiento de este tipo de proyectos. Eu teria uma ordem de grandeza hoje, pós esse ajuste de câmbio, né? Acho que os players têm falado alguma coisa na casa de 5 a 5,5 milhões por megawatts instalado para eólica e alguma coisa na casa de... Aí essa varia bastante para solar, né? Tem empresas que falam que está na casa de 2,5, tem empresas que falam que está na casa de 3,5, tem empresas que falam na casa de 3. Se puder também dar uma opinião sobre o nível de CAPEX para solar. Marcelo, o que vamos a hacer, vamos a preparar una información por parte de nuestra área de relación con investidores para te pasar más detalles. Un punto importante, yo mencioné o impacto do custo das moedas, mas no caso de nuestros proyectos, no momento que a gente decide hacer los investimentos, nós hacemos inmediatamente o hedge de commodities que atingen ao investimento y o hedge de moeda. Entonces, para nosotros ese riesgo está completamente controlado, ¿tá? Mas en relación a expectativas de valores de CAPEX de investimento tanto en solar como eólica, solar e eólica tienen distintos valores a depender fundamentalmente de las características do equipamiento que você va a colocar, do chão, do terreno donde você va a alocar as máquinas, si tem muita rocha, si tem muita areia. Entonces, no es un valor exacto, a gente no puede hacer una proyección así. Tem regiões do interior do Nordeste donde tem más rocha, tem regiões donde no tem. Entonces, a gente ya conoce muy bien a región Nordeste pelas nuestras áreas de concesión, por lo tanto, procuramos os mejores sites para el desenvolvimiento de nuestros proyectos. Y en cuanto a desenvolvimiento de proyectos, como falei, tenemos 400 megavatios eólicos en la Sierra de Gameleira, tenemos proyectos fotovoltaicos, Bonito, que es un proyecto que estamos desenvolviendo, tenemos Lucía también del lado del parque actual que estamos desenvolviendo, tenemos otras potencialidades y otras que estamos estudiando que por razones estratégicas yo que no es conveniente ainda tornar público, mas la compañía tiene un rigor muy apurado en los estudios de los parques para decidir su desenvolvimiento y los criterios de rentabilidad que tienen que ser exigidos para eles vir a vida real, sair do papel como comúnmente se conoce. Tá ótimo. Muito obrigado. A próxima pergunta é de Rafael Nagano, do Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. A minha pergunta seria mais referente ao controle de inadimplência, né? A gente viu aí nesse último trio do controle um trabalho nessa frente, reduzindo ali a provisão por perto do nível normalizado, né, ainda um pouco impactado pela pandemia. Aí eu gostaria de saber como vocês estão vendo a evolução da inadimplência agora dentro do segundo trimestre, tem alguma influência relevante das condições mais restritivas aí por conta da pandemia nesse trio. Obrigado. Rafael, obrigado aí pela tua pergunta. Bom, aproveitando que temos a presença do Fulvio Machado, nosso editor de redes, vou passar a resposta para ele, mas te sinalizar claramente que para nós o combate à inadimplência já no ano passado, no início da pandemia, quando vimos o potencial impacto que podia ter, o que nos focamos foi em criar ferramentas
para conseguir disminuir esa inadimplência por parte do cliente. Entonces, creo que Fulvio puede te explicar con detalle cuáles son esas herramientas, cuáles son las perspectivas que nos tenemos para los próximos meses, que dado a situación actual, na minha visão, son positivos. Fulvio, por favor. Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Espero que todos estejam bem e seguros. A gente vê com boas perspectivas, mantendo agora dentro de uma normalidade. A gente tem extremo rigor nesse combate. E lá atrás, quando a gente viu o potencial problema e pressão em relação à PCLD que a gente teria, a gente abriu um leque muito grande de ações de facilitação do pagamento, de recebimento. Até na apresentação que a gente fez, a primeira linha é suspensão de fornecimento, mas essa é a nossa última instância de combate à inadimplência. A gente tem privilegiado muito parcerias com fintech, recebimento por cartão de crédito e outros tipos de negociação e de gestão de cobrança para não chegar no ponto da suspensão. Mas, sendo necessário, a gente tem feito e está preparado para fazer um volume um pouco acima de pré-pandemia aí. A gente está vendo a PCLD de uma maneira bem controlada e sem maiores efeitos. Então, eu acho que a gente entra numa normalidade agora, com alguma carteira envelhecendo 12 meses e uma tratativa muito boa da carteira entrante, mantendo uma média aí. Tanto é que nesse primeiro trimestre a gente bate os mesmos 108 milhões do primeiro trimestre de 2020, aonde a gente não tinha o efeito pandemia como a gente tem agora. Então, a gente está olhando isso de uma maneira bem tranquila e bem controlada. Um combate grande a perdas, cuidando para não ter um reflexo em inadimplência, e nós estamos conseguindo fazer os dois de uma maneira bastante robusta. Obrigado, pessoal. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagle para as considerações finais. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir. Muito obrigado, operadora. Bom, gostaria de deixar um mensagem final de optimismo, de compromisso com todos os stakeholders da Neoenergia. Temos seguidamente repetido que aquí na Neoenergia o que nos move y guía son los nuestros valores, o foco en eficiencia, en rentabilidad, en creación de valor y en captura de resultados. Vamos a seguir comprometidos con la creación de valor para nuestros accionistas. O resultado de este primer trimestre es más una muestra que confirma nuestro discurso y las entregas que teníamos prometido y que están aconteciendo. No vamos a parar de avanzar en nuestros proyectos de transmisión y eólicos. Continuaremos expandiendo nuestras redes, incrementando nuestra base de clientes y mejorando nuestra calidad de servicio, siempre con eficiencia y procurando maximizar los retornos. Continuamos también confirmando a nuestras reales perspectivas de entrega dos proyectos, tanto eólicos como de transmisión, dentro de los plazos y abajo de los costos que teníamos previstos en nuestros planos de negocio. También es importante señalizar que este año claramente los reajustes que fueron realizados luego de una importante negociación con ANEEL, una negociación que fue a 4 mãos, como ayer te gusta de trabajar, en donde el gran beneficiado fue el consumidor, podemos señalizar que tenemos muy bajo riesgo de ejecución de nuestro plano para este año. Y de destacar que la nuestra parcela B fue debidamente reajustada de acuerdo con el contrato y no fue necesario hacer ningún diferimento de parte de esta parcela B para el próximo año, o que fue fruto, como señalicé, de grande trabajo que realizó nuestro time regulatorio conjuntamente con ANEEL. Este año, como te hemos comentado, es un año de ejecución y vamos a llegar al final de 2021 con una Neoenergia ainda mayor y que claramente el primer trimestre ya apunta en esa dirección. A nuestros accionistas, a los que confían en nuestro trabajo, más una vez quiero destacar que tenemos un team que está muy engallado y comprometido para la entrega de estos resultados. Tenemos un management totalmente comprometido y que estos primeros resultados que a Neoenergia Distribución Brasilia nos está entregando, nos animan y nos confirman en las nuestras expectativas de que vamos a conseguir implementar de forma ágil, rápida, organizada,
y vencedora un turnaround exitoso para Neoenergia. Por último, también quiero finalizar as minhas palavras e esta apresentação de resultados deixando um mensagem de optimismo. Não necessariamente hoje estamos em uma situação de tranquilidade, mas estão se configurando uma série de fatores que nos fazem ver o futuro com bastante optimismo. Enxergamos uma maior difusão do programa de vacinação, enxergamos um boom de commodities que é muito positivo para o Brasil e isso nos faz ter esperança de que se repitam años pasados que fueron de fuerte crecimiento. Creo que para el grupo, para las personas que laboran en el grupo Neoenergia, meu total agradecimiento pelo seu comprometimento y se demuestra, más una vez, a importancia de nuestro sector, a importancia de la energía eléctrica, a importancia de una regulamentación que tenga una visión de largo plazo, en donde todo lo que sea feito do punto de vista de regulación tenga un viés de sustentabilidad. Hoy temos uma grande discussão pela frente sobre a regulamentação da geração distribuída e creio que uma energia limpa tem que ser sustentável, mas ainda mais, tem que ser justa. E para que seja justa, cada tem que contribuir com os gastos, com os custos deste condomínio que é o sector elétrico brasileiro. Desta crise não podemos sair de outra forma que investindo, e esse é o compromisso da Neoenergia. Comprando a fornecedores locais, invirtiendo con recursos locais, creando valor para nuestros accionistas. Las vacinas ya son una realidad y acho que prontamente ya conseguiremos estar nuevamente juntos para hacer estas presentaciones de manera presencial. Por enquanto, continuemos cuidándonos. Un muy buen día para todos y se preserven la salud para voltar a encontrarnos en breve. Un fuerte abrazo a todos. A audioconferência da Neoenergia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.